Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Estamos aproveitando o mês para relembrarmos e refletirmos sobre a Reforma Protestante que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517. Sempre a história tem algo a nos ensinar. E ao estudá-la, somos levados a pensar em que lições encontramos nela. Os reformadores nos legaram uma herança protestante valiosa. Vários foram os efeitos da reforma. Porém, o principal deles, em matéria de fé, foi a centralidade das Escrituras. Hoje quero destacar o compromisso de Lutero com a palavra de Deus. A partir do seu encontro verdadeiro com Deus, em sua palavra, Lutero tornou-se um pregador bíblico e começou pela carta de Paulo aos Romanos e prosseguiu estudando e expondo várias cartas. A palavra de Deus é fundamento de sua teologia e, ao mesmo tempo, ele entendeu e pregou que é por meio da palavra de Deus que vem a fé em Cristo para a salvação, como afirmou Paulo em Romanos, capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Um outro ponto interessante, Lutero se referia à Escritura como palavra divina, trazida ao homem pelos profetas e apóstolos. Ele tinha uma convicção profunda de que ela procedia de Deus e era apta para o fim a que seu autor, Deus, a tinha destinado. Para ele, a compreensão do conteúdo da palavra divina era essencial para o cristão se manter retamente no caminho do Senhor. Lutero reconhecia que a autoridade da Bíblia estava acima da autoridade da tradição e que só a Bíblia pode obrigar a consciência dos fiéis. Um outro ponto, Cristo é o centro da Bíblia. Nas palavras do próprio Lutero, abre aspas, a Escritura deve ser entendida a favor de Cristo e não contra ele. Sim, se não se refere a ele, não é verdadeira Escritura. Tire Cristo da Bíblia. E o que mais se encontrará nela? Fechou aspas. Lutero entendia que Cristo é o personagem central em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Afirmava que a lei do Velho Testamento apontava para o Evangelho e atingia o seu cumprimento através da proclamação da justiça pela fé em Cristo. Cristo está presente no Velho Testamento, não apenas como Messias que haveria de vir, predito na lei e nos profetas, mas também como aquele que fala nos Salmos e nos profetas. Para Lutero, Velho e Novo Testamento são palavra de Deus. Ele afirmava que a lei do Velho Testamento são mandamentos de Deus, aos quais o homem deve estar sujeito, e que a lei é válida mesmo no período do Novo Testamento. Então podemos dizer que Lutero é um reformador que foi seguido pelos demais e sua teologia tem pontos fortíssimos, como nossa herança protestante, de que a Escritura do Velho e do Novo Testamento são palavra revelada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A interpretação da Bíblia é outro ponto forte na teologia de Lutero. Para a igreja tradicional, na época, a interpretação da Bíblia era prerrogativa do clero e segundo a tradição. Lutero afirmava o contrário. Para ele, a Sagrada Escritura poderia ser entendida pelas pessoas mais simples, mais humildes, sem precisar de clero ou da tradição para dar interpretação ou explicação. Então, entre a igreja tradicional e a reformada, era um ponto divergente. Lutero fala também da clareza da Bíblia. Ele tinha duas expressões nesse sentido, clareza externa e clareza interna. Por clareza externa, ele dizia que consistia na leitura da Bíblia compreensível, histórica
e literalmente. E clareza interna, segundo ele, o cerne da compreensão do conteúdo da Escritura que só chega à mente e ao coração do pecador por meio do Espírito Santo, o qual ilumina e instrui o homem. Resumindo, a Bíblia é clara e pode ser lida e entendida por qualquer pessoa com o auxílio do Espírito Santo. E um outro ponto é que a compreensão da Bíblia é para os convertidos. Em outras palavras, Lutero ensinava que a compreensão da Bíblia pressupõe a fé. Faltando fé, a palavra não pode ser entendida. E entender o sentido da Escritura é primordial. Ela é regra de fé e conduta do verdadeiro cristão, segundo as suas próprias palavras, abre aspas, para que a igreja não seja destruída. É necessário que mantenhamos firmemente os diferentes escritos e ordens dos apóstolos. Fechou aspas. Para ele, os apóstolos são nossos mestres infalíveis, em virtude da incumbência que receberam do Senhor Jesus Cristo, uma incumbência divina e especial. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes, tendo a palavra de Deus, vivendo-a e pregando-a como convém à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus. Assim Deus nos ajude.